João Maria vai conversar conosco sobre vários assuntos, em destaque, claro, a barragem de Oiticica, a transposição das águas do Rio São Francisco, barragem das Traíras e também outros assuntos que certamente surgirão aqui no decorrer da nossa entrevista. Secretário João Maria Cavalcante, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes do programa Panorama 95, bom dia a todos os amigos do Seridó e especialmente os amigos de Caicó. Obrigado, Marcos Dantas, por ter oferecido esse espaço ao governo do estado para dar algumas explicações de ordem dos últimos acontecimentos que ocorreram aqui com a visita do presidente Bolsonaro e com a visita do ministro Rogério Marinho e do ministro Fábio Farias aqui à região do Seridó. Você deve conhecimento de que houve 2 episódios lamentáveis para o governo do estado, onde o ministro Rogério Marinho, ele deu alguns depoimentos, chamando inclusive a governadora e o secretário de mentiroso. O ministro Fábio Farias chamou textualmente a governadora de mentirosa. Isso é muito deselegante para um ministro de estado, filho da terra, chamar uma mulher que é governadora do estado de mentirosa. Mas especialmente, Marco Dantas, falar sobre a questão da inauguração das águas do Pice. Isso aqui retirando a visita que o presidente fez a Caicó, que foi tudo muito bonito. É importante a visita de um presidente na cidade, especialmente Caicó. Isso aí eu não quero entrar nesse detalhe, porque o meu detalhe é Jardim de Piranhas, onde ele fez essa visita. E aconteceu essa discussão toda em relação se ele estava ou não inaugurando as águas do São Francisco chegando a Jardim. E de fato, eles erraram o cálculo das águas e eles fizeram a inauguração com uma bomba que colocaram dentro do rio, água de chuva, e eles puxaram essa água para fazer a inauguração da água do rio. Então isso ficou ruim, foi para a população que se deslocou mais de 300 quilômetros para vir tomar banho com as águas do Rio São Francisco, que era simbologia. Eu já fiz isso, eu já fui na Paraíba tomar banho nas águas lá em Monteiro e fiz recentemente tomar banho, que eu quero dizer, me molhar com as águas do rio. E fiz isso recentemente na Paraíba. Então eu andei mais de 300 quilômetros. Para quem vem e anda 300 quilômetros para poder fazer aquela simbologia de pegar água, ficou decepcionante para essa população vir tomar banho das águas de chuva do Rio Piranha. Só que a água já chegou, né? Chegou ontem, inclusive. Agora, né? Essa afirmação é exatamente isso. Então foi lamentável esse episódio. O ministro Rogério Marinho fez uma nota, não sei se vocês já tiveram conhecimento, me chamando de mentiroso. A melodia saiu pior do que o soneto. Isso não é uma coisa de um ministro de Estado mentir para a população e depois reforçar a mentira através de uma nota. Eu posso explicar isso para você, mas bem facilzinho. Você sabe que a água que a população de Caicó consome, que toma banho, que bebe, ela é uma água que vem de Curemas. Então, existem medidores de nível d'água em Paulista, em São Bento, em Jardim de Piranhas, e tem uma captação d'água da Caerne debaixo da ponte de Jardim de Piranhas. Se esse nível baixar 1 ou 2 centímetros, acende um alerta. Todos os dias de manhã e de tarde é feita essa leitura, para que a gente faça esse controle. Se baixar o nível, a gente não pode captar para Caicó. Então não existe nenhuma dúvida de todos os funcionários que fazem essas leituras, inclusive tem pessoas da ANA, pessoas do governo da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que fazem essas leituras 2 vezes por dia. Não existe nenhuma dúvida em relação a isso. Então, o que aconteceu foi que houve um erro de cálculo. Nós começamos a se preocupar com isso
Quando deu sábado à tarde, ele não tinha aberto ainda a válvula em São Gonçalo. E nós acendemos um alerta. No caso, só para explicar, quem é que abriu a válvula? No caso, quem é que tem o domínio dessa abertura? O governo federal abriu a válvula em São Gonçalo, que é a água que vem para o Rio Grande do Norte. Na Paraíba. Na Paraíba. A água de Curema, quando abre para vir para o Rio Grande do Norte, ela demora em média 6 dias para chegar aqui. E a distância é a mesma. É um garfo que tem ali no rio Piranhas, Piacó Piranhas, lá na Paraíba. E a distância é a mesma. Mesmo que eles tenham liberado um volume muito grande, mas a água não chegaria, ninguém tinha dúvida disso. Tem gente ali naquele grupo que controla, né, essas informações, que tem mais de 30 anos de experiência, que conhece o leito do rio 30 anos. Então não é o ministro agora que vai chegar e dizer que nós estamos mentindo em relação a isso. Eles tomaram banho de chuva aqui no Rio Piranhas. Isso foi decepcionante para quem veio tomar banho com as águas do Rio São Francisco. Agora, secretário, as águas do São Francisco de fato chegaram, né? Com atraso, mas chegaram. Acho que o que todo mundo quer saber agora, superadas essas explicações, o que será feito com essa água, né? Quais são os próximos passos para que essa água possa chegar às pessoas, aos beneficiários finais? Primeiro, destacar aqui a importância da transposição do São Francisco, que foi uma obra que começou no governo de Lula. Queira ou não queira, foi Lula que tirou do papel o projeto de transposição. Dilma continuou e foi entregue dos governos do PT 93,5% ao governo de Temer, que foi quem substituiu Dilma no governo. Temer caminhou mais 3,4% e coube somente a Bolsonaro 3,1% para ele concluir essa obra, que a conclusão que eles consideram é lá na Paraíba. O Rio Grande do Norte não recebeu ainda nenhuma obra da transposição. Nem o portal que faz a medição da água também foi feito no Rio Grande do Norte. E então, essas obras que tem que fazer, no caso, o governo federal ou do estadual? O governo federal. O PIS, que é o Projeto de Integração do São Francisco, é uma obra integralmente do governo federal. Eles é que executam. Então, coube ao governo de Bolsonaro somente 3%. Não é os dados que o ministro anda dizendo por aí, enganando a população. Agora, eu estou dizendo isso porque, Marco Dantas, eu tenho aqui nas minhas mãos um relatório do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde o ministro Rogério Marinho, ele é ministro. Esses dados são do Ministério, não sou eu que estou dizendo. É um dado da Controladoria Geral da República, que não tem como contestar. Só se a equipe toda do Ministério estiver errada e a Controladoria estiver toda errada. Não sou eu que estou afirmando isso. É ele, está aqui na minha mão. Eu vou passar para você esses dados. Então, a importância da transposição, qual é? É trazer desenvolvimento para os 4 estados: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Além de desenvolvimento econômico, é trazer a garantia de segurança hídrica, de abastecimento humano a toda essa população. Esse é a maior importância do projeto de integração de São Francisco. Como é que nós vamos utilizar essa água? Primeiro, a transposição da água que foi feita. A transposição de bacias. Você enche um reservatório, transpõe ele através de canais, aí enche outro reservatório até chegar no Rio Grande do Norte. Chegando aqui no Rio Grande do Norte, ele vai se misturar com as águas do estado. Ali em Oiticica e Armando Ribeiro. E como é que nós vamos fazer essa distribuição? Através do projeto Seridó. O projeto Seridó, ele está em andamento, numa parceria do governo do estado com a Codevasf, para a execução das obras. Todas as cidades do Rio Grande do Norte vão ser abastecidas através das águas de Oiticica e de Armando Ribeiro, que tem a garantia da chegada da transposição de São Francisco. Agora, enquanto esse projeto Seridó não é iniciado e concluído, a água do São Francisco vai servir para perenizar o rio, no caso, o Rio Piranhas, é isso?
A água do São Francisco ele vem para perenizar todo o trecho de água, desde de Pernambuco até eu sei, eu entendi, mas o Rio Grande do Norte. A garantia que vai entrar aqui na nossa região, por exemplo. Enquanto o projeto, você deixou bem claro de que através do projeto Seridó, que vai interligar as adutoras aqui da nossa região, ela vai conseguir chegar aos nossos municípios. Né? Mas até que esse projeto seja iniciado e concluído, né? A água ela vai ficar apenas perenizando o rio, então. Vai ficar sendo reservada. Aí merece um destaque que nós conseguimos, isso foi uma conquista nossa, do governo da professora Fátima Bezerra. Nós negociamos na Advocacia Geral da União a garantia do fornecimento de 3 anos de água para o Rio Grande do Norte, sem custo nenhum para o Estado. Então essa água será gratuita, vai passar 3 anos armazenando. Ou seja, onde é que ela vai esbarrar? Em Armando Ribeiro, que é um superlago, com capacidade de 2,4 bilhões de metros cúbicos. Vai passar por Oiticica. Oiticica enche facilmente devido ao leito do Rio Piranhas, que tem muita capacidade, e vai ser armazenado em Oiticica e Armando Ribeiro. E de lá será distribuído. A comporta aberta lá na Paraíba, né, que traz água aqui para a nossa região, ela vai ficar permanentemente aberta? Não é essa a intenção. Ela deveria ficar permanente aberta com a vazão de 2,9 metros cúbicos por segundo. É uma vazão muito baixa para poder você saltar no leito do rio. É uma vazão interessante para você transportar ela através de canais. Mas dentro do leito do rio, ela tem dificuldade para ultrapassar. Então, isso é uma discussão que nós estamos fazendo para solicitar volumes d'água, todos de uma vez, para poder a água ser transportada com mais velocidade. Isso é um detalhe que só no futuro é que a gente vai ver a experiência que vai demonstrar para nós. Agora, com relação às obras, esse projeto Seridó, que vai interligar a nossa região através de adutoras, de quem é que tem a competência para fazer? É o governo federal ou o governo do estado? As obras do projeto Seridó, quem vai executar as obras do projeto Seridó é a Codevasf. Isso foi uma negociação feita, que inclusive o governo do estado já tinha a garantia de um convênio, você deve se lembrar disso, que foi liberada pelo ministro Gustavo Canuto, de 160 milhões de reais, e quando o ministro Rogério Marinho assumiu, ele encerrou essa plataforma que nós conseguimos, essa garantia de recursos, e solicitou do governo do estado que fosse liberado o projeto do Seridó, que foi executado por nós, para que eles executassem, sob pena de o projeto não ser continuado. Agora, então, como a gente não tinha outra escolha, ou perder o projeto Seridó, ou ganhar numa parceria, para ser executado junto com o governo federal, através da Codevasf, o governo do estado foi obrigado a entregar o projeto Seridó. Existe uma expectativa para que ele seja iniciado? Existe, nós estamos, como eu disse, em negociação. Agora, esse mês de fevereiro ou mês de março, será lançado o edital de licitação já do primeiro trecho, que foi pactuado com nós para ser feito aquele trecho que vai de Armando Ribeiro até Currais, passando por Serra de Santana e descendo ali para Cruzeta. Esse trecho está pronto para ser lançado o edital de licitação. Deve sair esse mês ou em março. E a ideia, no caso, é interligar as adutoras que já existem aqui na nossa região e também serão construídas novas adutoras? Serão construídas novas adutoras, aí você é muito sábio em dizer isso, e vai fazer a interligação das adutoras. Todas as cidades vão ficar interligadas entre si com os projetos de adutoras. Isso para quê? Para liberar os açudes que nós temos hoje, a exemplo de Intães, coitado, sofrido Intães, para liberar as águas reservadas nos açudes para a produção agrícola, para a agricultura familiar. Eles não vão ser mais objeto de abastecimento humano. O abastecimento humano vai vir de Oiticica e de Armando Ribeiro. Existem números, por exemplo, eu vim até pergunta aqui, sobre que anualmente vai chegar
70 milhões de metros cúbicos no estado. Isso é a quantidade de Unitães, né? Pergunta aqui o nosso ouvinte se isso procede, porque na opinião dele é um volume que não acha ser suficiente para garantir o abastecimento de todo o estado. Existem esses números do total de volume d'água que a transposição vai jogar aqui na nossa região? Existe esse número, sim. E aí, como eu disse, existe a garantia de uma pactuação lá na AGU de fornecimento de 160 milhões de metros cúbicos a custo zero para o estado do Rio Grande do Norte. Por ano? Não, esse volume é um volume que a gente pode retirar até 3 anos, como eu falei, gratuito. Após isso, e é interessante a gente também ficar sabendo, e a garantia do governo federal de iniciar outra entrada da transposição, que é Apodi-Mossoró, por Apodi-Mossoró, que era o rio, a gente começaria a pagar. No primeiro ano de pagamento, só vai pagar 5% do valor dessa água. A água é paga, isso é uma discussão à parte. Então, quando nós fomos fazer essa negociação de contrato, a governadora Fátima Bezerra me autorizou somente para continuar a negociação de contrato se incluísse na mesa de negociação a transposição do trecho Apodi-Mossoró, sob pena da gente parar toda a negociação. Negociação para pagar essa água, no caso. Não, sim, exatamente, a do fornecimento, para pagar a água, que é um contrato. Então era prioridade zero. O governo do estado só continuar as discussões com a garantia do governo federal de que a Apodi-Mossoró teria que sair do papel. Eles tinham retirado a Apodi-Mossoró do papel, não tinham recurso nenhum alocado e eles tiveram que alocar recurso após essa nossa negociação. E quando é que começa o trecho Apodi? Do ramal do Apodi? Nós não temos a menor ideia. Nós não temos a menor ideia de quando vai começar. Então até lá o governo do estado não vai pagar a água do São Francisco? Nós já temos a garantia que vai passar 3 anos sem pagar. Entendi isso. E sai sem pagar. Após esses 3 anos, se eles não iniciarem a obra da transposição trecho Apodi-Mossoró, a gente continua sem pagar. Então isso quer dizer que há uma expectativa então de que essa água seja paga pelo estado? Vai ser paga pelos usuários, as indústrias, o agronegócio, as indústrias, os usuários. A CAERN é uma grande usuária, mas vai ter faixas de usuário. O pequeno irrigante, ele fica fora dessa faixa. Isso a gente vai estudar ainda minuciosamente. Só vai pagar quem tem condição de pagar. Quem não tem, não vai pagar. Agora, que tipo de transformação você acha que a transposição vai impactar? A chegada das águas vai impactar? Porque é uma expectativa de que, por exemplo, ao longo dessa estiagem, o setor produtivo foi muito prejudicado, né? Do pequeno ao grande, do pequeno irrigante ao grande produtor rural foi prejudicado por essa falta d'água. Com as águas do São Francisco chegando, esse cenário ele pode ter uma mudança significativa aqui na nossa região? Muda completamente, porque nós não vamos ter mais problema de água. Nós vamos ter capacidade de fazer a gestão dessas águas. Aí muda o cenário. A água vai estar disponível e nós vamos ter capacidade de fazer a gestão de como gerir essa água lá dentro do nosso reservatório. Ela vai se misturar e dali nós vamos fazer a distribuição. As grandes empresas vão pedir água, vão ter a garantia que a água está lá, ela vai pedir o volume d'água que ela precisa para produzir e a água vai estar lá. Então é um projeto de desenvolvimento econômico. Não é um projeto somente de abastecimento humano. Para pularmos para Oiticica, né, o ouvinte pergunta o seguinte: a CAERN é usuária e vai pagar. Agora, qual é o impacto nas contas de água da população? O que é que vai impactar na conta que eu pago lá em casa, por exemplo, com a chegada das águas de São Francisco? Como eu disse... Esses 3 anos, por enquanto, nada, né? Não, os 3 anos e mais alguma coisa, até a questão da garantia da transposição lá do trecho Apodi-Mossoró. Como eu disse, os pequenos usuários não vão pagar. Esse nem se preocupe que fica fora dessa faixa. Se fosse a transposição para ser pago pelo abastecimento humano, jamais isso ia ter condição de pagar o abastecimento humano. Quem vai pagar são os industriais, são os grandes produtores do agronegócio.
E há um cálculo da Agência Nacional de Águas, apresentada até nós, o valor de 0,73 o metro cúbico d'água. Há um consenso entre os 4 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco, que essa água é impagável. Nós não continuamos as discussões com o governo federal, né, na mesa, se vier com esse valor de 73. Nós estamos apresentando, nós estamos na luta para que esse valor desça para 30 centavos. Até 32 é o valor que a gente tem condições o nosso pátio, né? A nossa planta da indústria e do agronegócio no estado ter condições de pagar. Senão não adianta vir essa água da transposição. Secretário João Maria Cavalcante, o presidente Bolsonaro, quando esteve lá no canteiro de obras da barragem do Itzica, ele foi categórico ao afirmar que a obra da barragem já deveria estar concluída. Só não foi porque o governo Fátima Bezerra está atrapalhando a conclusão das obras da barragem do Itzica, prejudicando 500 mil pessoas. Qual a sua avaliação sobre essa declaração? Aí a declaração do presidente Bolsonaro, muito infeliz e mentirosa. Não, ele não foi só o presidente Bolsonaro, ele deu essa declaração junto com o ministro do Estado, Rogério Marinho. Então eles foram deselegantes com o governo, foram desonestos com a governadora Fátima Bezerra. E eles foram desumanos com a população de Carnaúba Torta. Você está falando da população de Carnaúba Torta, que são 14 famílias que moram no coração da barragem. Então, toda a negociação que está sendo feita não é somente com essas famílias. Um governo popular como o nosso não pode simplesmente chegar e fazer o que eles querem. O que é que eles querem? Que a gente feche a barragem e que a população que está lá, que gira em torno de 4 mil pessoas, saia correndo da sua residência e a água inundando suas casas. Nós não vamos fazer isto. Desde o primeiro dia de governo que nós negociamos com o movimento dos atingidos, isso não é somente um movimento. Existe uma mesa de negociação de conflitos, que é a justiça quem dialoga com todos os pares. Inclusive, o Ministério está representado lá, o DENOX está lá, o Ministério Público Federal está lá, e o governo do Estado está também em um movimento. Então, lá é onde se negocia tudo. É uma obra de diálogo. Ela caminha através do diálogo. Não é pela imposição. Isso é que eles querem. Que a gente feche a barragem e inunde as casas. Nós não vamos fazer isso. Então, a população de Carnaúba Torta, que é a primeira a ser atingida, o que é que eu fiz com a população? Eu fui lá há 6 meses atrás e negociei com a população que nós iríamos iniciar a agrovila de Jucurutu, que é retirar essa população para a agrovila de Jucurutu, e no momento que a gente iniciasse as casas deles, aí eles não fariam nenhuma resistência para que a gente começasse a subir a barragem. E foi exatamente isso que eu fiz. Nós subimos 4,5 metros, a gente saiu de uma barragem de 5 milhões para 16 milhões. E as residências da população de Carnaúba Torta, que são 16 residências, elas estão sendo concluídas esta semana e serão entregues na próxima semana essa população. Se ela quisesse transferir, no caso. Exatamente. Se a população de Carnaúba Torta quisesse transferir, as casas já estão prontas. E nós tivemos o cuidado de fazer esse trabalho junto à população de Carnaúba Torta. Por quê? Porque no momento que a gente subir o nível da barragem, a água se aproxima das casas dele. Mas a gente tem o controle de engenharia, os projetos, o levantamento topográfico. E deu a garantia à população, a população aceitou essa garantia nossa. E hoje vá lá,
Vá o ministro lá em Carnaúba Torta falar com a população de lá e pergunta se eles estão insatisfeitos com essa negociação. Então, quando é que vai acontecer a transferência dessas famílias da Carnaúba Torta? Para quem não sabe, geograficamente falando, é a comunidade que fica mais próxima da parida aí da barragem de Oiticica. Quando é que eles serão transferidos para as novas casas na Agrovila? Se a população quiser ser transferida na próxima semana, as casas estão prontas. Nós estamos agora fazendo a instalação de energia. A água já foi instalada. A casa já está lavada, inclusive. Todos eles foram lá, conheceram suas casas. Quando você fala se eles quiserem, a decisão ficaria, no caso, com a população? A Agrovila continua. Lá não só tem 16 casas, são 37 casas. Entendi. Prioritariamente, nós construímos as 16 deles. Aí, se eles quiserem demorar mais um pouco, eles vão demorar. Você defende que isso aconteça, então? Que essa transferência seja de imediato na próxima semana? Eu acho que sim, porque aí tira deles essa preocupação de o rio encher imediatamente e essa água chegar próximo à casa deles. Tira essa preocupação. Eles já vão para um lugar seguro, que foi o que nós demos essa garantia para eles. Então, com relação à Nova Barra de Santana, o governo lançou aí recentemente um aditivo, né? Publicou um aditivo para concluir agora, de fato, de uma vez por todas, a Nova Barra de Santana? Nova Barra de Santana, nós estamos com 95% de obra concluída. Nós recebemos com 40%. Você sabe que eu vim aqui diversas vezes para explicar a situação de como está como estava as obras de Nova Barra. Tinha situação de casas, isso na maioria das residências, de que nós tínhamos mais de 3 metros de altura para você chegar, e você ia precisar de uma escada para você subir na sua residência. E era uma garagem, como é que um carro ia subir por uma escada? Isso mostrando aqui o exagero para a pessoa entender melhor. Nós tivemos que fazer um distrato com a empresa. Nós tivemos que fazer um replanejamento de toda a Nova Barra de Santana para poder dar condições de dignidade para essa população morar. Então, hoje em Nova Barra de Santana, nós tiramos de 40%, hoje está com 95% de obras concluídas. Está faltando a instalação de energia e alguns detalhes de correção de vícios de construção. O prazo que a empresa deu para a gente para entregar a casa foi 31 de março. Agora, 31 de março. Eu, por garantia, devolvi o prazo para a empresa 31 de abril, porque eu sou engenheiro, 35 anos de formado. Eu sei que ainda passa algum tempo essas casas sendo objeto de pequeno reparo, até a entrega delas. Então você acha que até o dia 30 de abril deste ano, a Nova Barra de Santana vai estar toda concluída? E está toda concluída e entregue. Aí a gente vai planejar como será feito essa... entregue, no caso, seria já a população da Barra já passar a morar lá. Toda a população de Nova Barra de Santana, no dia 31 de abril, pode ser transferida para suas... No caso, até o dia 30 de abril, no caso, né? Então, 30 de abril, só para deixar claro, o secretário está aqui afirmando que até o dia 30 de abril a Nova Barra vai estar entregue à população, não é isso? Isso, aí voltando agora para o assunto que você me perguntou, isso quem deu essa garantia foi o aditivo que nós aprovamos agora, que tinha alguma ainda inconsistência de serviços a serem feitos que precisaria ser aditivado. E nós fizemos esse aditivo, demorou ainda um tempo, mas a gente conseguiu fechar esse aditivo. Barra de Santana sendo entregue, vai ficar pendente o que na obra da barragem de Oiticica? Ainda tem alguns serviços para serem feitos, por exemplo, a estrada de contorno. O presidente, inclusive, disse em seu discurso lá quando esteve lá, de que vai colocar recursos para essa estrada, né? Aliás, a estrada de acesso... Aí é outra estrada. Não é de contorno, é de acesso da RN até Nova Barra de Santana. Essa estrada de acesso, ela tem 4 quilômetros. Nós solicitamos ao Ministério e o Ministério negou esses 4 quilômetros de estrada. Negou. O projeto nosso
contemplou 135 milhões de reais. E o Ministério negou essa estrada. Eles aprovaram somente 107 milhões de reais. Aí houve, certamente, uma pressão até dos deputados da base deles, devem ter solicitado, e ele anunciou que vai alocar recursos para essa estrada. Eu fiquei muito feliz com isso, com essa notícia. Aí eu vou ter que fazer um novo plano de trabalho, porque isso tudo é através de plano de trabalho para receber essas estradas. Eu acho ótimo isso. Mas a outra é uma estrada de contorno, são as estradas que dão acesso a todas as populações que moram lá, no entorno da barragem. Tem 130 quilômetros essa estrada. Nós estamos executando. E essa estrada também traz conflito lá para a barragem, porque na medida que você vai subindo a barragem aos poucos, aí você vai monitorando o que acontece com a água. E tem vários momentos onde ela inunda trecho de estrada. Então, se eu subir de uma vez só, eu vou inundar a estrada toda, vai ficar toda a população isolada. Então, isso é um controle que a gente tem que fazer para poder fazer o fechamento da barragem. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: por que, se era tão prioridade, por que não construíram a Agrovila de Jucurutu antes de todas as obras sociais, por exemplo? Se o projeto fosse bem planejado, todas as obras sociais eles teriam que ser feitas antes da barragem. Isso é um erro de projeto, um erro de levantamento. E o ouvinte que perguntou e sabidamente perguntou, ele deve saber também que a barragem foi construída sem planejamento de obras sociais. Depois que foi feita uma negociação através de um movimento dos atingidos, isso gerou um conflito onde a Justiça entrou no meio, o Ministério Público Federal entrou no meio. Aí foi que se pensou em resolver as questões sociais. E a gente não tem nada a ver com isso, porque nós chegamos depois. Então, a nossa negociação gerou em torno de Nova Barra de Santana e as agrovilas. Nós construímos a Barra de Santana e construímos as agrovilas, no tempo de governo nosso. Secretário, então só mais uma questão. Do dia 30 de abril há uma expectativa, tomara que se confirme, de que as pessoas que moram hoje, inclusive nos escutam, certamente deve estar fechada a audiência na Barra de Santana agora, estarão aí sendo transferidas, né, para a Nova Barra de Santana. Com essa transferência, a empresa, o consórcio, ela já fica autorizada a aumentar, a completar o vão da parede central da barragem? A todo momento nós estamos estudando como a gente deve subir a barragem. Como eu disse, houve uma negociação e nós subimos 4,5 metros. Eu solicitei à empresa um novo levantamento, o que vai acontecer se subir mais 4,5 metros ou 5 metros. Então, não existe dúvida nenhuma, a engenharia não levanta dúvida para ninguém. Quando você levanta a água, que você faz a mancha d'água, essa água ela está atingindo diversas propriedades, diversas residências que tem dentro da bacia hidráulica. Então nós resolvemos o problema dessas residências, dessas propriedades e da estrada também, que não pode ser inundada. Aí sim, no trecho que a estrada vai ser inundada, nós estamos fazendo outro trecho fora da inundação. Aí nós podemos autorizar. E assim nós vamos proceder até o final da obra. E nós temos um prazo até 31 de dezembro para fazer o fechamento dessa barragem. Quando é que você acha, pela sua experiência, que nós teremos a inauguração definitiva da barragem de Oiticica? Tá, então, só fechando aqui o outro assunto, isso é importante. Existe uma pactuação feita com a Justiça e com o Ministério Público, de que nós só podemos fechar a barragem, 3 meses após ter resolvido todas as questões sociais, todas as famílias estarem assentadas nas suas residências e com garantia
de que não vai acontecer nenhum problema de inundação de sua residência. Nós só podemos fechar a barragem a partir desses 3 meses. Isso não sou eu que tomo essa decisão. Foi tomada uma decisão na justiça. E nós temos que obedecer isso. E nós estamos fazendo essa logística para dar tudo certo. E tem dado certo até agora. E a gente tem conduzido a obra nessas condições de garantia de segurança social e garantia de segurança de construção da barragem. Voltando à minha pergunta, qual é, na sua avaliação, a previsão oficial para a inauguração da barragem de Oiticica? 31 de dezembro. Esse é o prazo do convênio que nós temos para entregar a barragem com todos as agrovilas construídas e com Barra de Santana e com estrada. E que o trecho da barragem nós passamos no máximo 2 meses para fazer o fechamento dele. Na hora que tiver liberado todas essas construções, a gente passa no máximo 60 dias para fechar. O ouvinte pergunta aqui sobre as agrovilas em Jardim de Piranhas. Como é que está esse processo? Já estão iniciadas, já estão licitadas? Também nós temos agrovilas também em São Fernando, não é isso? Falando então das demais agrovilas, além das de Jucurutu, como é que está essa questão? A agrovila de São Fernando e de Jardim de Piranhas são 3. Possivelmente terá a 4ª, mas a gente não tem certeza ainda. A agrovila de São Fernando, que é que está mais próxima, o projeto de engenharia está concluído e o projeto de licitação está quase concluído. Nós estamos em andamento e eu acho que no próximo mês nós estamos lançando o edital de licitação das obras. Eu não tenho muita certeza, eu só posso dar aquilo que eu tenho certeza. Nós tivemos problema de indenização ali, não é fácil você indenizar um terreno onde tenha vários herdeiros. Isso impacta o processo. Mas a agrovila de São Fernando, nós estamos com o projeto de engenharia concluído e o projeto de licitação em andamento. Eles andando junto, no próximo mês, até o final do próximo mês, a gente está lançando o edital para as obras. Está prevista a vinda da governadora Fátima Bezerra à barragem de Oiticica na próxima semana e qual seria o objetivo dessa vinda? A governadora estava viajando. Eu tentei agendar. Eu deixei o pedido de agenda. Eu não tenho certeza ainda, não posso confirmar. Mas eu acredito que ela vá. Ela ficou muito triste com essas notícias que o presidente da República vinha ao estado do Rio Grande do Norte de forma muito deselegante e chamar a presidente de mentirosa e os 2 ministros do estado chamar a governadora do estado de mentirosa. Então ela ficou muito triste com isso, certamente. E a obra de Oiticica é uma obra do governo do estado. Quem executa a obra é o governo do estado. Sou eu que estou à frente da obra, sou eu que faço os pagamentos. Não é o governo federal. Existem vários blogs, inclusive daqui mesmo de Caicó, que repete toda semana dizendo que isso é uma obra do governo federal. Isso é uma obra do governo do estado que eu, aqui, caicoense adotivo, estou à frente. Porém, com recursos do governo federal. É um convênio, como todas as obras. Só para explicar isso, no caso, são recursos do governo federal, enviados para o Estado executa, no caso, administra a obra. Seria mais ou menos isso, então? Não, executa a obra, administra não, executa. A obra é executada pelo governo do Estado. Quem dá assinatura lá de pagamento sou eu. O CPF que está envolvido lá é o meu. O governo federal não tem nada com a obra. É apenas o convênio. Mas envia os recursos. Envia o recurso, como o Estado também enviou os recursos que tem contrapartida do Estado. Inclusive, eu entrevistei aqui segunda-feira o ministro Rogério Marinho e ele disse que sente falta de uma contrapartida, de uma presença maior do governo do Estado na obra da barragem de Oiticica, para que o governo possa participar, dizendo que isso aqui fomos nós que realmente efetivamos e realizamos. Não existe essa contrapartida do governo do Estado na obra? É deselegância dele. Ele desconhece a obra de Oiticica. Totalmente. Ele não tem a menor ideia como se constrói o complexo daquele. Existe a contrapartida do Estado. A grande maioria de recursos do complexo Oiticica é alocação de emendas parlamentares. Os deputados do Estado do Rio Grande do Norte e os senadores
alocaram todos os anos emenda de 50 milhões de reais. Isso está lá na transparência. A gente diz, não sou eu que estou dizendo, porque eu inventei esses dados. Está na transparência pública isso é dado público. E todo o custeio da administração da obra é feito pelo governo do estado. Além da contrapartida de 19 milhões, todas as diárias, viagem, combustível, aluguel de carro, para poder fazer durante todo o período de construção da obra, é do governo do estado, que dá muito mais de 19 milhões. Então, o ministro desconhece isso. Ele acha que você tem que dotar um valor X para construir ali uma barraca, para poder ficar a marca do governo do estado. Não se faz isso. Uma obra, você não precisa deixar a marca, você tem que construir a obra para deixar o benefício para a população. O ouvinte pergunta aqui, se o secretário de Recursos Hídricos deixou claro de que na próxima semana a Agrovila de Jucurutu, as casas da Carnaúba Torte estarão concluídas com condições dos moradores serem transferidos, não deveria ter uma exigência para que essa transferência acontecesse? Não seria prematuro deixar essa decisão a cargo das pessoas que moram lá? Ou seja, se a casa já estará pronta, essa transferência não deveria acontecer automaticamente? Não, isso foi uma expressão que eu disse para que na democracia as famílias decidem para fazer a transferência. Ninguém pode impor nada a ninguém. As casas estão prontas. Eu já fui lá nas residências. E daquela forma que eu sou seridoense, eu perguntei à dona de casa, já está com a mala pronta para ser transferida? Ela disse, já. Minhas caixas estão todas prontas. Então, na próxima semana... Não deveremos ter qualquer dificuldade disso acontecer. Nenhum problema. As famílias, elas é que querem mesmo. Elas é que estão apavoradas. Cada discurso que vem o ministro aqui, cada vez que ele vem, ele apavora essas famílias, dizendo que nós temos que fechar a barragem para que elas saiam correndo. Foi muito questionada a ausência de representantes do governo do estado no evento aqui do presidente Bolsonaro no Seridó. Por que vocês não compareceram ao evento do presidente? Primeiro que nós não fomos convidados. Não houve nenhum convite oficial? Nenhum convite. Você só vai para a festa quando você é convidado. A governadora do estado não foi sequer comunicada que o presidente da República estava vindo na obra que é do governo do estado. Mas comunicada, no caso, oficialmente, porque todo o estado sabia, né? Não, mas uma autoridade do governo do estado, ela só pode ir para um evento se ela for convidada. Ela teria vindo? O secretário de estado só pode ir para um evento se ele for convidado. Vocês teriam vindo ao evento se tivesse sido convidado? Primeiro, teria que ser feito o convite. Segundo, caberia a nós decidir se iria ou não. Eu já fui ao evento do presidente, que ele convidou o governo do estado. Eu já fui representando a governadora. A obra de Oiticica é uma obra nossa. Eles foram para dentro da nossa obra e lá chamaram a governadora de mentirosa. Ele não poderia, dessa forma, convidar de maneira nenhuma. Se eles estavam pensando em fazer isso, ele não poderia convidar. Isso dificulta o relacionamento entre governos? De maneira nenhuma. A questão institucional, ela deve existir. Isso é uma obrigação de quem está na frente de uma instituição de Estado. É uma obrigação do presidente da República, é uma obrigação do ministro do Estado respeitar essas relações. Não tem problema nenhum em relação a isso por nós. Secretário, nosso tempo estourou, quero aqui agradecer a sua participação. Rapidinho para falar sobre barragem das Traíras. Você também teve lá? Como é que está essa questão? Existe um prazo para concluir as obras de recuperação da barragem das Traíras? A barragem das Traíras é um capítulo à parte. Você está me dizendo que já está encerrando. Mas vou dar mais 3 minutinhos. Pronto, então eu estive lá ontem. A obra está paralisada. Eu fiquei impressionado com a obra paralisada. Por que aconteceu? O ministro Rogério Marinho, nós tínhamos começado a construção da obra, da barragem. Isso em 2020. Finalzinho de 2019 e início de 2020. Nós tínhamos começado a obra, o governo do estado. O ministro veio aqui a Caicó, vocês acompanharam, ele tomou a obra do governo do estado.
Nós já tínhamos a garantia de um convênio que o ministro Gustavo Canuto tinha assegurado essa garantia. Ele acabou com esse convênio, tomou a obra do governo do estado com 2 argumentos. Primeiro, que eles iam executar uma obra mais barata. E segundo, que ia entregar a obra no final de 2020. Nós estamos em que ano? 2022. Já perdeu as águas de 2021 e está perdendo as águas de 2022. Aí ele enganou a população de que, com esse argumento de que ia concluir a obra em 2020, e certamente enganou a população dizendo que a obra ia construir mais barata, porque ela parou em virtude de necessidade de recurso. Vai fazer um aditivo para a conclusão da obra. Então isso o ministro vai ter que dar essas explicações à sociedade caicoense. Porque ele não é dever do governo federal vir para o governo do estado, vir para um estado, tomar a obra de que um governo está executando com alguns argumentos falhos desse. Aí agora ele vai ter que explicar porque ele paralisou a passagem das traídas. Obrigado por sua participação, secretário João Maria Cavalcante, aqui no nosso Panorama 95. Eu que agradeço. 7h06, confirmando 7h06. Essa foi a nossa entrevista aqui no nosso programa com o secretário de Recursos Hídricos do Estado, João Maria Cavalcante, aqui no nosso Panorama 95, que volta já, rapidinho, após o nosso intervalo comercial, com mais informações na nossa programação. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos, realize os serviços de coleta, transporte, armazenamento